A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 10 de dezembro de 2024. Vamos orar? Antes de orar, eu vou ler no Salmo 103, a partir do versículo 8. Vou ler até o 14. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Esse é o nosso Deus. Deus que nos amou de tal maneira que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o nosso Deus. Por que eu quero que você se lembre disso? Porque eu quero que você compreenda, meu irmão, minha irmã, que existem vezes em que nós somos culpados. Não aqui como Deus fala das nossas transgressões, nossos pecados, aqueles pecados que é inerente ao ser humano. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da culpa, aquela situação de que nós cometemos um erro e imaginamos que esse erro não tem conserto. Não, esse não tem conserto. Não. Qualquer outro teria, mas esse não tem jeito. Olha só o que eu fiz. Você tem lidado com esse tipo de culpa? Você se sente culpado por algo que você imagina que nem Deus pode te perdoar? Hoje eu quero que você se lembre que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E que Ele nos ama de tal maneira que já deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi para isso que o Senhor deu Jesus, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas eu sei que existe vezes nós fazemos algo que imaginamos que não tem conserto. Não, eu posso tentar consertar a vida inteira e não vou conseguir. Não tem conserto isso que eu fiz. E isso gera um complexo de culpa de tal forma que eu fico me punindo sempre. Por isso eu quero que você se lembre, meu irmão, minha irmã, que Deus nos ama. E deu o seu Filho por esse amor, para nos perdoar. Mas nós também precisamos nos perdoar. Nós precisamos compreender que a culpa que sentimos é um reflexo das nossas emoções e que eu preciso deixar o Senhor tratar da minha emoção internamente, me curar internamente, compreender que eu sou pó e que eu falho e que às vezes é necessário eu voltar atrás, me arrepender, e esse arrependimento é o suficiente para com Deus, para eu ser perdoado. E o erro, se não tiver jeito de consertar, o perdão é suficiente. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, há coisas que não iremos consertar, não tem jeito, já quebrou, já falhou. Podemos fazer de outra forma, para compensar, mas não haverá um conserto naquela situação. Por quê? Porque não podemos voltar no tempo e começar de novo. Só Deus volta no tempo. Ele é Deus e Ele nos chama para um conserto. Observe o que o apóstolo Paulo fala aqui em 2 aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Essa é a sua culpa que você sente, esse complexo, que você pensa que não tem conserto,
e gera essa tristeza é para salvação. É para você dizer para Deus, diante de Deus: Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz, me perdoe. E peça perdão para as pessoas do qual você cometeu o pecado contra, o erro. Mesmo que não tenha conserto, às vezes o nosso erro levou alguém à morte, né? Um acidente de trânsito ou algo assim, alguma coisa que ficamos nos sentindo tão culpados, tão acabados, que imaginamos que nada tem conserto. Nunca mais vai resolver. Mas eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que Deus quer. Ele já te perdoou, mas Ele quer que você receba esse perdão. O perdão, eu preciso estender minhas mãos e recebê-lo. Deus já perdoou toda a humanidade com a morte de Jesus na cruz, mas muitos não recebem, não são perdoados porque não vão até a cruz receber o perdão. Por isso, hoje eu quero que você compreenda, meu irmão, você que luta com esse complexo de culpa, com essa situação de erro, de pecado, de falta de conserto. Não tem como consertar, mas tem como se arrepender e ser curado dessa culpa, se libertar dela, sabendo que não é a sua culpa que vai te condenar. O que nos condena é não nos arrependermos e pedirmos perdão. É isso que nos condena. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda isso. Observa o que Deus fala para as igrejas ali, quando Ele escreve as 7 cartas às igrejas. A maioria delas Ele chama para arrependimento, mas a de Pérgamo, Ele fala de uma forma maravilhosa. O versículo 19, ele diz assim, 19 de Apocalipse 3, eu repreendo e castigo a todos o quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus não corrige ninguém para ficar no erro. Ele corrige porque Ele ama, para nos arrependermos, para sermos zelosos, para que Ele nos perdoe. É para isso. Então, meu irmão, minha irmã, esse seu erro que você às vezes fica aí com esse complexo da culpa, é só a maneira de Deus falar ao seu coração: eu quero te perdoar, eu já te perdoei, vem, arrepende-te, peça perdão e vamos começar de novo, começar do zero. É isso que significa o perdão. Ao sermos perdoados, vamos começar do zero. Não é assim até com dívida? Você tinha dívida com alguém, ele te perdoou, você não deve mais nada, é zero, zerou tudo. Assim também são nossas culpas, e o Senhor conhece a nossa estrutura. Ele não vai nos punir para sempre, Ele não vai se irar para sempre. Ele é misericordioso e nos ama de tal maneira que deu seu Filho. Por isso, meu irmão, minha irmã, o nosso propósito é nos arrependermos, e o Senhor nos perdoará e nos levará para um outro nível. Começaremos tudo de novo. Aqui mesmo no capítulo 3, o versículo 3, ele diz assim: agora a igreja de Sardo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-te e arrependa-te. E se não vos vigiardes, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a hora em que a ti virei. Se não nos arrependermos, haverá consequência, mas ao nos arrependermos, o Senhor se moverá de uma forma maravilhosa sobre nós, e o Senhor operará maravilha. Até o apóstolo Tiago ensina isso lá em sua carta, no Tiago 5,19. Não, eu estou lendo outro texto. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. É para isso que o Senhor nos incomoda tanto, e às vezes nós achamos que é um complexo. Não, é só o Senhor falando conosco: se arrependa, está na hora, venha, eu te amo, eu quero que você se conserte comigo. É para isso que o Senhor fala conosco. E por isso, irmãos, precisamos compreender. Tiago é assim que fala. Agora chegou a vez de Tiago. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis
E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Ao confessarmos as nossas culpas, uns com os outros, às vezes você está com esse complexo e não consegue se libertar dele. Está na hora de você procurar alguém de confiança. Não é qualquer um, é um aos outros, mas é o outro tem que ser da minha confiança. Que eu sei que não vai ficar falando sobre isso com ninguém. E se falar, será como exemplo e não me citará. Será apenas o exemplo de que ele ouviu de alguém, não especificamente de mim. É isso que é esse outro, alguém que vai me compreender, vai me ajudar, vai orar comigo, para que eu me liberte de uma vez por todas, porque às vezes, mesmo nos arrependemos, ainda ficamos com esse complexo da culpa. Vamos parar com isso. O Senhor nos ama de tal maneira que Ele já deu seu Filho para o nosso perdão. E olha como Davi fala no Salmo 103, o que nós demos uma abertura. Pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. Somos pó. E o Senhor já sabe disso. Por isso Ele está pronto para nos perdoar. Pelo sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz, Ele já nos perdoou. Mas eu preciso receber esse perdão, tomar posse. E essa culpa que machuca, que dói, que transtorna, cessará. E o Senhor te usará para ajudar outros que talvez vivam como você, com esse complexo. Você será uma bênção na vida de outros que sofrem com a culpa. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu te convido, arrependa-te, peça perdão ao Senhor, e Ele se moverá no seu espírito, no seu coração e no seu entendimento, a sua mente se libertará e se renovará, e Ele te usará para abençoar muitos, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço por todo o teu mover. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs, Pai. Fala aos nossos corações, ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender. Sim, ajuda-nos, eu sei que o Senhor nos convida ao arrependimento, Pai. Ajuda-nos e nos encoraja, Pai, para que chegamos diante de Ti com um propósito, com firmeza no coração, sabendo que o Senhor nos amou da maneira tão maravilhosa, a tal ponto de dar o Seu Filho Jesus. Perdoa-nos, ó Pai, e ajuda-nos a nos achegarmos a Ti cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te dê paz e dê tranquilidade, e te cubra de misericórdia, e te encoraje a chegar a Ele a cada vez mais. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.